aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, relacionamentos Olá, abusivos. Oi, Mari, tudo bem? olá, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Mari, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é tão polêmico e esse assunto que é tão presente, infelizmente, nas nossas vidas, né? Enquanto mulheres, a gente pode pensar um pouco numa maioria feminina, mas também abrange, né? Compreende um pouco também o universo masculino. Mas também tão Uhum. presente nos consultórios pra gente, né? Que a gente recebe E- tanto pessoas com essas questões, né? gente, o tema hoje é um tema que a gente estava querendo falar já tinha algum tempo, né, Naira? A gente já Uhum. queria abordar esse tema há algum tempo, mas é um tema até que a gente quer trabalhar com grupo, né? A gente quer fazer grupo, Sim, mas é um tema muito polêmico, é um tema, infelizmente, muito presente, né? sim, E hoje talvez a gente vá desconstruir algumas coisas sim. que nem todos estão preparados, né, Naira, para desconstruir. Porque Uhum. o que é um relacionamento abusivo? Eu Pois acho é. que a maioria das pessoas, a primeira coisa que se pergunta, né? O que é um Uhum. relacionamento abusivo? Eu nunca estive num relacionamento abusivo, né? Relacionamento abusivo é só do homem para a mulher, Uhum. né? Então hoje a gente Sim. vai desconstruir algumas coisas. Pelo tempo curto, a gente vai dar uma pincelada, né? Uhum. Podemos falar assim, a gente vai introduzir um assunto. Talvez seja necessário voltar nesse assunto depois. Uhum. Vamos trabalhar de outras formas, mas eu acho importante a gente abordar e mostrar para as pessoas que isso está mais presente do que gostaríamos, né? Uhum. Está mais atual do que deveria, mas que Uhum. está aí, está batendo na nossa Pois é. porta todos os dias, né? Sim, pois é. A gente tem visto, né, algumas pesquisas que dizem que, em média, entre 30% e 50% houve um aumento de denúncias de violência doméstica, né, principalmente nesse período de quarentena. E aí a gente gostaria até de falar um pouquinho sobre o que é a violência doméstica, porque é um tema que está muito misturado a violência doméstica com o relacionamento abusivo. A violência doméstica, ela é a violência que ela acontece contra a mulher, né? A gente falando assim, contra, violência doméstica contra a mulher, né? O nome da lei é essa. E aí ela acontece contra a mulher dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos familiares, dentro do seu núcleo familiar ali que está com ela, né, Mariana? Sim. E aí a gente tem, falando nesse contexto, hoje nós temos uma lei, né? A Maria da Penha. Uhum, sim. A Lei Maria da Penha, ela é presente hoje. É, a gente pode falar que muito mais atuante, né? E Uhum, aí nós temos algumas meninas aqui que trabalham com a Lei Maria da Penha, né? Nós temos uhum, a Laís Boechat, nós temos a Amanda Simões, nós temos a Juliana, elas estão uhum, diretamente ligadas a essa lei, né? sim, Mas é uma lei que veio para proteger, né? sim. E o agressor, muitas vezes, ele está muito mais perto do que possamos imaginar. Uhum. Mas aí, se eu parar para pensar, tá, aí é a agressão. O relacionamento abusivo é só quando tem agressão, então? É só Hum, quando é só quando tem a violência que tem um relacionamento abusivo? Pois E é, aí? essa é uma grande dúvida, né? Que a Lei Maria da Penha, já lá em 2006, já trazia essa definição. E a gente falando de relacionamentos abusivos, a gente não está falando só de casamento, a gente está falando de relacionamentos como um todo, namorados, noivos, amigos. E aí a violência, né? Um relacionamento abusivo, ele não é caracterizado só pela violência física. A violência física é uma das maneiras que esse abuso ocorre. Mas existem outras leis compreendidas que têm outras formas, perdão, né, compreendidas, que é a questão da violência sexual, a violência Uhum. psicológica, que é a mais comum que a gente vê, a violência moral, a violência, Mariana, patrimonial. Patrimonial.
Isso aí. Nós temos, então, a física, a Uhum. psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Todas essas Sim, são formas de violência, né? sim, e a gente E vai nem sempre, caracterizar um pouquinho, né, Mari? Um pouquinho o que que é cada uma. é, e nem sempre a mulher ela sofre todas elas, tá, gente? Ou o homem, Uhum, né? A pessoa nem sempre. Eu falei homem porque o relacionamento abusivo também pode ser da mulher para o homem, né? uhum, Porque a Lei Maria da Penha é uma introdução que nós estamos fazendo, mas a gente vai falar na parte psicológica, né? uhum. A gente tá introduzindo aqui para deixar bem claro, né? Mas a gente vai pegar a parte psicológica, né? Sim, Se a gente pegar a parte física, tipos do abuso físico, a gente tem a agressão, né? sim. A agressão, a violência, o empurrão, né? O Várias puxão de questões. cabelo, aquele Exatamente. aperto mais forte no braço, aquela coisa mais agressiva, né? Que a gente fala mesmo mais físico, aquilo que vai deixar marcas, né? Aquilo que vai causar dor. A física, a violência Exatamente. física, ela vai se encaixar nesse aspecto, né? Se eu pegar a psicológica, gente, pode ser a ameaça que ele me faz. Se você me Uhum, deixar, se você for embora, porque você sabe, né? Você não é nada sem mim. Porque você uhum, sabe que o seu ponto você é centrada porque eu estou aqui. Porque eu sou uhum, a cabeça desse relacionamento. E aí a pessoa uhum, começa a acreditar que realmente ela não é nada, né? Então, é a ameaça, é, é a forma que ele vai te colocar, que aí você começa a acreditar que você não consegue, que você não é capaz, você uhum. tem medo de denunciar, né? Então, essa é a forma psicológica. Se eu pegar a sexual, aí eu vou pedir para a Naira me Hum, complementar, né? Se eu pegar a sexual, gente, poxa, ele é meu namorado, eu sou obrigada a transar com ele. Eu sou obrigada a ter uma uhum. relação sexual com ele, mesmo não querendo. Não, você não é obrigada, né? Isso é um abuso. É uma forma, sim, Sim. de agressão, né? Então, Uhum. eu preciso é, me encontrar, eu preciso me reconhecer nesse espaço, né? A patrimonial é quando ele começa a me causar danos. Não é isso, Naira? Uhum. Sim, a patrimonial ela pode estar envolvida aí. Ele está com os seus documentos e não deixa você pegar os seus documentos. Ele está te causando danos, né? Não deixa você entrar na sua casa. Né? Às vezes, se vocês moram juntos, se você tem uma casa, ele troca as fechaduras da casa para que você não entre, para que você não tenha acesso às suas coisas, né? Tudo que envolve aos seus bens, né? Ele não deixa você usar o seu carro. Então, isso também é uma violência compreendida também nos relacionamentos abusivos e acontecem muitas vezes, infelizmente, muitas das vezes o homem, quando o relacionamento chegou ao fim, né? O homem ou a mulher, tá? A gente não tá falando só de relacionamentos heterossexuais, relacionamentos homossexuais também acontecem isso. De homem Hum, com homem, mulher com mulher, independente, tá? A gente não tá falando de gênero, a gente tá falando de pessoas, né? falamos de Infelizmente, isso ser. alcança, exatamente, isso alcança todas as formas de existência. Mas quando chega ao fim o relacionamento, aquele parceiro, aquele companheiro, não deixa, né, a pessoa, a outra pessoa daquela relação, ter acesso aos seus documentos que ficaram na casa. E aí isso implica, às vezes, na perda de um emprego, numa oportunidade de emprego, na dificuldade de conseguir, né, ter que fazer tudo de novo, tem que agendar e tirar porque ele colocou fogo, ele jogou fora, aquela pessoa fez Uhum, coisas horrendas. Então, também é uma forma de violência alguém sim. reter seus bens, tá? Pegou o seu celular, Uhum, não deixa você ter acesso ao seu celular, também é uma violência patrimonial. isso. E aí nós temos a violência moral, né, Naira? Uhum. A Ah, violência mas ó, moral. só complementar a Laís, que é a nossa consultora, já lembrou que também que é considerada violência patrimonial quando ele quebra algo da vítima, que é o celular, Taca roupas, quebrar fogo. algo dentro da casa, tudo isso é Ele violência ou também ela. patrimonial. É Vamos lá, a gente. segunda pessoa dessa relação, né? Exatamente, a segunda pessoa, né? E temos a violência moral. Que bom que a Laís está aqui. Lala, não nos deixe esquecer. E a violência moral, né, Naira? É a violência moral que é
justamente tudo isso, né? É o assédio, é a calúnia, é a difamação, é o que ele, depois que essa outra pessoa vai falar que aquela pessoa fez, e é calúnia, é difamação, tá errado. Também é considerado violência. É. E E aí, aí, falando gente? um pouquinho disso tudo, né, Mariana, o que a gente caracterizando quais são os tipos de violência, algumas pessoas já podem começar a pensar, né? Mariana falou da questão da violência sexual, e não é porque é meu namorado, é meu marido, é minha namorada, é minha parceira, que eu sou obrigada a manter relações sexuais se eu não quero. Mas aí a pessoa quer e eu tenho que querer. Ou então me força, ou me pune com o sexo, porque isso infelizmente existe. Então também é violência, tá? A gente precisa afirmar isso e reafirmar, porque muitas das vezes a gente tem a tendência a relativizar, falar, não, mas eu não queria, mas depois eu acabei querendo. Tem uma frase de vó que é maravilhosa, que é quando um não quer, dois não brigam. Isso vale para muitas coisas, inclusive no sexo. É. Meu marido, o Luiz, colocou aqui, o relacionamento tem que ter respeito, né, de ambas as partes. Sim. Realmente, é isso, gente. A gente precisa respeitar o outro. E a gente já vem falando isso ao longo das semanas, né, Naira? Que a Uhum. gente precisa ter o respeito como algo que vai nos nortear, é o nosso padrão. A gente precisa partir do respeito. Eu respeito o outro. Independente do relacionamento ter acabado, independente desse relacionamento, a duração de tempo, eu preciso respeitar o outro, né? E Polly, a Polly colocou aqui, já vivi um relacionamento abusivo onde ele ameaçava agredir o pai, né? É, assim, a gente vai falando e conforme os comentários forem chegando, a gente começa Uhum. a colocar aqui. Pode ser, Naira? Pode ser. E aí a gente também queria, né, dar continuidade, porque muitas das vezes aqui tem pessoas que podem viver ou terem vivido um relacionamento abusivo, e tem aquelas pessoas que têm uma amiga que vive, tem um amigo que vive isso, e aí se pergunta, né, por que que essa pessoa continua nesse relacionamento? E isso, essa é a grande demanda que chega pra gente também, que as pessoas falam, as pessoas que passaram pelo relacionamento abusivo se perguntam, e as pessoas que estão vendo que aquela pessoa está sofrendo, está passando por isso, se perguntam por que, que eu posso fazer para ajudar, por que, que aquela pessoa está fazendo. E, infelizmente, não tem uma resposta única. Existem algumas possibilidades, né, de algumas Uhum. pesquisas que a gente já tinha levantado, que a gente separou para falar aqui, e algumas dessas possibilidades pode ser a questão da dependência financeira. Muitas das vezes a mulher não trabalha, a mulher não tem uma fonte de renda estável ou uma fonte de renda que vai permitir que ela se sustente, e aí ela se submete a esse relacionamento que não está bom para ela, e muitas das vezes ela sabe que não está bom para ela, mas a dependência financeira é um fator que faz com que ela permaneça nesse relacionamento. E aí eu vou complementar que pode ser dependência financeira, dependência psicológica, Uhum, dependência emocional, a esperança do outro mudar, né? A gente espera sempre que o outro mude. Eu tenho medo, porque eu tenho medo porque ele me ameaça. Eu tenho medo dele fazer alguma coisa com a minha família, né? Eu uhum, tenho medo de ficar sem ele, porque eu dependo, uhum, porque eu gosto. E aí, às vezes, na área, as pessoas falam assim: nossa, eu não consigo entender por que que a pessoa não sai desse relacionamento. Eu não consigo entender, minha amiga é tão inteligente, é tão bonita, meu amigo, sabe? Um cara tão legal, por que que ele tá nesse relacionamento? Gente, uhum. a gente precisa começar entendendo que o relacionamento abusivo, né, o abusador ou a abusadora, ele não é abusador 24 horas. Ele também é carinhoso, ele Uhum. também é amoroso, ele É também se encantador, faz né? presente, é um encantador. Mas a gente precisa colocar na balança. O que pesa mais para mim? Qual lado que está Uhum, pesando mais para mim, né? Esse lado abusador ou o lado encantador, né? uhum, Uma vez escutei, o que faz a pessoa ficar se submeter a esse relacionamento? Cada um tem o seu valor, né? Cada um uhum. vai colocar a sua balança, né? E aí a gente precisa entender que o que me move não é o mesmo que move o outro, né? Talvez se eu tenho alguém no relacionamento abusivo, a primeira
coisa é acolher essa pessoa. Eu preciso acolher, né? A escuta, aquele acolhimento mesmo, né? Porque a pessoa está sim fragilizada, mas muitas vezes ela não consegue sair desse lugar e não consegue, não é por fragilidade ou porque ela não consegue, talvez porque ela não se enxergue nesse relacionamento abusivo, né? Como ele pode ser abusivo comigo? Eu gosto tanto dele. Como ele pode ser dessa maneira, mas de manhã ele me traz café na cama, Uhum. né? Então a gente precisa começar a tentar entender que o outro, ele tem algumas dependências que o faz ficar ali, que o mantém Uhum. ali, né, Naira? Sim. Sim, e é justamente, tem algumas pessoas falando, e é justamente isso, a gente normaliza, a gente começa a achar que aquilo é normal, aquilo é o jeito da pessoa, e aí a pessoa começa a acreditar que a vítima, digamos assim, né, a pessoa envolvida, ela começa a acreditar que ela é culpada pelas raivas, né, pelas explosões de raiva do outro, pela inconstância emocional, e aí a culpa é sua e você tem que andar na linha para que a outra pessoa consiga andar na linha direitinho e vai te respeitar. Porque você está fazendo isso porque você merece. Você está tendo isso porque você merece. Isso começa a ficar tão dentro da nossa mente, isso começa a fazer tanto parte da vida da pessoa que está passando por isso, que essa pessoa começa a desacreditar dela mesma, a não se achar capaz, a achar que não vai conseguir ser alguém sem aquela pessoa. Muitas das vezes eu costumo falar que o relacionamento abusivo ele não começa num tapa. A pessoa, a Mariana descreveu muito bem, a pessoa ela é encantadora, ela é aquele príncipe, aquilo que a gente sempre sonhou. E é aquela coisa, né, maravilhosa de conto de Príncipe fada, aquela pessoa, ou princesa, ou princesa? né? Aquela Exatamente. pessoa que eu sonhei para guardar numa caixinha e eu me apaixono por aquela pessoa. E aí, aos poucos, essa pessoa ela vai mostrando quem ela é no dia a dia. Às vezes eu Uhum. derrubei um copo d'água e a outra pessoa teve uma reação muito Uma- explosiva. Ao invés de falar, poxa, o copo d'água entornou, ela, esse copo d'água entornou porque você é uma besta, porque você é burro, porque você é burra, porque você é incapaz, que a culpa é sua, quebrou meu copo favorito. E aí isso começa a entrar na nossa cabeça. Porque isso acontece uma vez, isso acontece duas, e aí essa explosão de raiva, ela vai se tornando cada vez maior. Né? Ela começa, às Exatamente. vezes, com uma fala mais agressiva, ela começa com um abraço muito apertado na hora da raiva, ela começa com um sexo muito violento na hora de uma possível reconciliação, como se fosse para punir. E a outra pessoa ela começa a se colocar nesse lugar de culpada, de se colocar nesse lugar de merece ser punida porque ela estava errada. E aí, É, por isso é tão difícil sair de um relacionamento abusivo, porque a pessoa ela não tem condições emocionais de saber que ela passa por isso. E quanto mais os ela não se outros de fora reconhece. tentam, exatamente, quanto mais os de fora tentam mostrar que ela está vivendo aquilo, olha, eu vou te ajudar, o abusador, a abusadora, vai mostrar que os amigos são falsos, estão errados, e você tá louca. Você vai estar sempre louca, você vai estar sempre louco. O problema vai estar sempre em você e nas suas escolhas. Olha como isso é profundo, Exatamente. né, Mariana? E a pessoa, quando ela sai de um relacionamento abusivo, ela escuta tanto isso, ela leva tanta culpa, ela se culpa por tudo, né? Que Uhum, ela começa a acreditar naquilo tudo. E aí uhum, é muito difícil a pessoa desconstruir sozinha, né? Ela precisa, uhum, às vezes, né, do auxílio do terapeuta para começar a desconstruir. Porque ela entrou num relacionamento onde a autoestima dela foi lá para baixo, né? Porque uhum, você é feia, você não vai conseguir ninguém se você terminar comigo, né? Porque quem vai te uhum, querer, né? Feia, burra, né? Você é burro, você não consegue nada sozinho. É uma uhum, desvalorização do outro, né? Que a gente precisa a começar a entender que aquela pessoa está acreditando no que ela escutou todo dia, né? uhum. Todo dia ela escuta a mesma coisa. E é como se fosse uma musiquinha de fundo, né? E assim, a gente precisa se reconhecer nesse lugar, que é muito difícil.
né? É muito difícil eu começar a entender que aquilo que eu vivo é um relacionamento abusivo, difícil e dolorido. Sim. Porque como assim? Eu que sempre falei, estou vivendo um relacionamento desse. Nossa, eu podia reconhecer um relacionamento desse há metros. E aí, gente, é aquele momento que você não tem mais privacidade do seu telefone porque o tempo todo o outro tá pegando para te controlar. Quer que você mande a sua localização, e isso é homens e mulheres. Quer que você mande a sua Isso. localização o tempo todo. Mentira, você não está em determinado lugar. Mentira, você não tá, você é sempre, né, o mentiroso da história, a mentirosa da história. Eu começo a acreditar naquilo que a pessoa está falando para mim o tempo todo. Eu preciso, Uhum. então, desconstruir tudo que eu ouvi, né, e construir novas possibilidades. E aí, gente, o relacionamento abusivo, ele pode durar anos e anos e anos e anos e anos. Porque às Uhum. vezes a pessoa está tão fragilizada, ela já está tão contaminada por aquilo ali que ela não consegue sair, né? E não adianta, vou repetir mais uma vez, a gente não faz nada por ninguém. Eu enxergo que o Uhum. outro está, mas se eu for falar para minha amiga, para o meu amigo que ele vive um relacionamento abusivo, ele vai achar que eu estou louca, né? Porque é Uhum. cuidado. O meu namorado, ele vem me buscar todo dia no serviço porque ele tem cuidado comigo. Porque o meu Uhum. namorado, ele, né, se preocupa, ele colocou um GPS no meu carro, onde ele tem a minha localização o tempo todo, porque ele fica preocupado comigo, se pode acontecer alguma coisa. E aí a Uhum. gente tem que aprender a diferenciar o que é cuidado e o que é abuso. Sim. Porque o E outro. Pode falar, Naira. não, eu ia falar que hoje em dia tem muito isso, né? Os aplicativos para celular que as pessoas usam, né? Ah, é para te proteger, para se acontecer alguma coisa com você, eu saber onde você tá. E há uma linha muito tênue, né? Muito fininha e perigosa, da gente saber até onde isso é uma preocupação, de fato, e até onde isso é um controle. E a gente só vai saber, infelizmente, vivendo. Alguma pessoa comentou aqui e falar é fácil, de fato. A gente está aqui fazendo uma síntese de tudo. A gente está fazendo um resumo. Mas é difícil. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é um processo doloroso. Quando a gente divulgou hoje o tema dessa live, a gente recebeu alguns depoimentos. Eu recebi alguns depoimentos de algumas pacientes que eu já sabia, algumas pessoas que falaram. E reviver isso também é muito doloroso, nós sabemos. Mas a gente tem a consciência de que quanto mais a gente fala, mais a gente incentiva pessoas a se enxergarem nessas relações, mais a gente incentiva as pessoas a perceberem que relação ela está e o que ela pode fazer para sair. Que ficar não é a única alternativa, que sofrer tudo isso não é a única maneira de enfrentar isso. Não é, a gente É. não precisa, não é porque a gente precisa financeiramente de alguém que a gente precisa se submeter a isso. Que a gente precisa se submeter à violência física, moral, patrimonial, sexual, psicológica. E são violências que marcam muito. E a violência psicológica é o que a gente vê que marca a vida daquela pessoa. Aí aquela pessoa começa a achar que ela não é capaz, que ela não consegue dirigir, que ela não pode passar um batom sem ser considerada uma pessoa ruim. Eu não quero falar as palavras que a gente recebeu, né, Mariana, nos depoimentos, nas falas que a gente recebe no consultório, mas porque só usa maquiagem mulher que é considerada isso ou aquilo. Porque o homem, quando sai cheiroso, é porque quer mulher na rua. E aí a mulher, isso é uma fala de uma mulher abusadora, tá? O Sim. homem, quando determina a roupa que a namorada vai usar, porque se ela usar uma outra roupa, ela tá querendo, é uma fala abusadora. É uma fala que Exatamente. machuca. E às vezes a pessoa tem o hábito de se maquiar porque ela sempre se maquiou. Ela tem o hábito de se vestir bem porque ela sempre se vestiu bem. A pessoa tem o hábito de abraçar os amigos porque ela gosta disso. Mas, porque alguém falou que ela não podia fazer isso, ela se afasta daquilo que ela gosta. Ela se afasta dos amigos que ela gosta.
das pessoas que oferecem suporte, né? E aí, às vezes, também reconhecer que está passando por isso é quase que um tiro no pé, dizer, eu estava errada esse tempo todo. Por isso é muito difícil também. A pessoa, ela tem que reconhecer que todo mundo estava falando para ela e ela não se sentir culpada. Porque ela tem que Exatamente. entender que a culpa não era dela. Essa pessoa que passou por isso não é culpada, mas se sente culpada porque acha que não deu ouvidos às outras pessoas que estavam oferecendo ajuda, as pessoas de fora, né, Mariana? Colocar aqui, pessoas que vivem por isso perdem a cor, né? Perdem a identidade. A pessoa, Exatamente. ela fica. Primeiro que é difícil ela conseguir se reconhecer no relacionamento abusivo. Então ela começa a acreditar que ela tem todos os problemas do mundo, menos Uhum. de um relacionamento abusivo. Segundo, parece que ela vai definhando. E quando ela tem esse Uhum. impacto da onde ela está, é muito difícil acreditar, né? Acima teve um comentário, eu achava que a minha psicóloga era doida. Porque a gente fala, na hora que a gente fala, a pessoa leva um baque, né? Porque Uhum. o terapeuta ele não vai falar, olha, você vive num relacionamento abusivo. A gente começa a fazer aquela pessoa pensar em tudo que ela tá, né? Poxa, se eu sair cheiroso, será que é porque eu quero arrumar mulher na rua? Será que não é porque eu simplesmente gosto de andar cheiroso? Se eu coloquei um Uhum. batom, será que é simplesmente porque eu quero ver uma cor do meu rosto, né? Então, aí, assim, a gente precisa começar a identificar isso. E é Uhum. muito difícil, né? Uhum. Hoje a gente estava lendo uma frase que falava assim: é difícil perceber que estamos num relacionamento ruim porque não aprendemos desde pequenos o que é estar em um relacionamento saudável. Uma Nossa, e vez essa eu frase escutei mexeu assim, muito com a gente, né, Mariana? uma vez eu escutei assim: nossa, eu tenho 3 meses de namoro e até hoje ele não gritou comigo. E aí, aquela hora que a gente para, né? E como assim? Né? Vamos tentar explicar essa frase. Como assim ele não gritou com você? É normal alguém gritar com você? Você grita com as pessoas, né? E aí ela foi explicar a frase. O antigo relacionamento dela, já no primeiro encontro, gritava com ela. Uhum. E isso para ela era normal. Então, eu preciso entender, gente, que o que eu não faço com o outro, eu não posso permitir que o outro faça comigo. Eu não Uhum. saio gritando com as pessoas na rua. Não tem alguém dirigindo do meu lado e eu chamando a pessoa de burra, né? Não existe isso, né? Eu não quero passar um perfume e alguém falar que eu estou indo para a rua arrumar alguém, né? Porque eu quero isso, porque eu... Não, calma, né? Você precisa se colocar numa posição de respeito. Começa a perceber o respeito que você se dá e não permita que ninguém te dê menos do que isso. Uhum. Começa a entender que estar num relacionamento abusivo pode acontecer com qualquer pessoa, mas que a gente precisa reconhecer aquele lugar e desconstruir, trabalhar, se permitir sair. A gente pode passar por ali, mas a gente não deve ficar por ali. E quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo, né, ela leva muitas marcas. E são marcas que demoram muito a sair. Uhum. Então, eu preciso sair e quase me limpar todos os dias, né? Para mim conseguir ir tirando isso de mim. Porque eu fico com a marca que o outro deixa, né? Uhum. Ah, ele grita comigo, mas ele nunca me bateu. Calma aí. Não, porque ele me empurrou sem querer. Foi sem Uhum. querer que ele me empurrou. Ele não Gente, queria, ele não pelo fez por amor de mal. Deus. Tadinho, ele não fez por mal. Não, ela quebrou meu celular, mas ela tava nervosa na hora. Tava Ela de ficou nervosa, TPM. Tava de TPM, tava de tadinha. TPM. Por isso que ela quebrou o meu celular. Gente, calma. Né? Vamos começar. Você pega o celular do outro e joga no chão e quebra porque você tá de TPM? O Você seu quebra o próprio não perfume, joga, né? você quebra o perfume do outro porque você não quer que ele saia cheiroso, né? O
o que é do outro é sempre desvalorizado, porque o seu emprego é pior do que o meu, porque você não tem a educação que os meus pais me deram, porque você não sabe conversar em público, porque você não consegue, deixa que eu faço para você, e você coloca o outro sempre no lugar da incapacidade, Uhum. a gente precisa começar a repensar. Pois é. Tô Colocar adorando aqui. ler alguns comentários, né? Que relacionamento É, abusivo não é só agressão física. Não é. E é todo aquele relacionamento que faz com que eu desacredite de mim mesma. E hoje eu recebi um é, relato que mexeu muito comigo, que a pessoa falou assim, Naira, é, meu primeiro relacionamento amoroso, né, relacionamento sexual, e a pessoa era extremamente agressiva comigo. E até hoje eu tenho dificuldades sexuais no meu relacionamento atual, mesmo tendo uma pessoa que é super parceira, uma pessoa que está comigo, que me respeita, mas até hoje eu tenho dificuldade de manter relações sexuais satisfatórias, sem medo de machucar, sem medo de que vai ser ruim. A gente está falando de uma pessoa jovem, eu não estou falando de uma pessoa 70 anos e está com problemas sexuais porque está com não. problema de hormônio. Não, eu estou falando de pessoas jovens, de uma mulher jovem que passa por isso. E até hoje, né, isso foi um marco na adolescência dela, e até hoje ela tem essa marca. E ela só percebeu o que era um relacionamento abusivo depois do que ela tinha passado. Hoje ela consegue compreender isso, hoje ela consegue tratar isso nela, para que ela possa ter uma vida satisfatória hoje. Sendo que olha quanto tempo se passou, quantas marcas ela carregou e quanto de dor. E ela compartilhou algumas coisas comigo e ela estava me falando, Naira, quando eu resolvi terminar, foi muito difícil, que eu me senti culpada, porque minha mãe falou que essa pessoa não servia para mim, mas eu me senti culpada porque eu bati o pé e queria ficar com essa pessoa. E isso acontece muito, porque eu tenho que reconhecer o meu erro, eu tenho que dizer que eu estava errada, eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas, dar valor, né, àquilo que o outro falou e que em algum momento eu falei que aquela pessoa também era doida. Eu falei, você tá louca? Meu parceiro, minha Uhum. parceira é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que me respeita, você está entendendo tudo errado. Isso acontece muito. A pessoa que está passando por isso, ela começa a normalizar mesmo tudo que ela enfrenta, e ela acha que o relacionamento é só aquilo de bom. E muitas das vezes, quando o relacionamento chega ao fim, ela ainda chega ao fim amando aquela pessoa, mesmo sabendo pelo que ela passou. Porque não é fácil a gente desconstruir a imagem do príncipe e da princesa encantada, que se mostra como aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que a gente sempre sonhou, e aí do nada alguém vai e fala, olha, isso é um relacionamento abusivo. E aí você, do nada, tem que do amor ir para o ódio. É muito difícil isso acontecer. Isso não acontece desse jeito. É um processo. Assim como é um processo quando a pessoa chega na terapia para a gente com essa questão. É. E aí, você está falando da questão de você se sentir culpada, né? Você se sente culpada por tudo. Sair desse relacionamento é algo pesado, né? E, gente, a gente precisa entender também que o outro, a gente tem mania de justificar o erro dos outros, né? A gente está sempre justificando o que o outro faz, mas o outro é responsável pelas escolhas dele, né? Não existe ninguém incapaz de entender que aquilo ali está fazendo mal para o outro, né? Não existe ninguém capaz de entender o que é uma agressão, o que é uma violência, falar de forma mais ríspida. As pessoas sabem, as pessoas reconhecem. E aí no outro dia, tá tudo bem, como se nada, porque ele nunca pede desculpa. Ele me dá uma rosa, porque ela nunca pede desculpa, ela faz um almoço pra gente. Será que é tão difícil verbalizar e reconhecer que eu estava errado? Por que que esse outro não consegue, né? O que faz essa pessoa não pedir desculpa? Às vezes a gente precisa parar e pensar. Às vezes a gente precisa tentar
organizar os pensamentos, porque tudo acontece muito rápido, né? Eu me vejo nesse relacionamento, de repente, e parece que está tudo desabando na minha cabeça. Como é que eu vou falar para minha mãe, para o meu pai, né, para minha amiga, que tinha razão, que eu não deveria estar aqui? Como é que eu vou admitir sem ter vergonha daquilo, né? Uhum. Então, é muito difícil também. Talvez seja a hora que a pessoa mais precise de apoio, né? Sim, E e talvez não de seja, acusação, né? exatamente, talvez seja a hora de menos porquê. Menos porque eu te avisei. Porque eu falei, todo mundo avisava. Calma, gente, né? A gente precisa também aprender a reconhecer, Naira, que o ciúme, ele é um sentimento que pode ser bom, mas que pode ser muito perigoso, Uhum. porque pode ser uma justificativa para esses abusos, né? Então eu preciso ter cuidado com esse ciúme excessivo. Nossa, tem ciúme da minha mãe, tem ciúme da minha irmã, tem ciúme do meu irmão. Calma, gente, a gente precisa entender e parar de justificar, porque eu fico justificando o tempo todo do outro, né? Colocar aqui, precisamos parar de romantizar os abusos e se manter nesse lugar por medo do fracasso. Exatamente. E aí, hoje, ela fez um escândalo na frente dos meus amigos, mas amanhã ela faz um almoço que, poxa, é romântico, né? Ele hoje me pegou pelo braço e me jogou dentro do carro para me sair daquele lugar. Mas amanhã ele me leva para jantar num restaurante. Calma, né? Quanto custa para você estar nesse lugar? O que é Uhum. estar nesse lugar, né? Por que se manter nesse lugar? O que te faz estar ali? E a gente precisa entender que nós somos feitos de possibilidades, né? Uhum. A gente tem muitas possibilidades. Estar naquele lugar é apenas uma delas, né? E às vezes as pessoas se obrigam a estar ali. E aí a gente começa a pensar em suicídio, né? Porque eu não Uhum. tenho ninguém, porque eu não tenho saída, eu vou me matar, né? Não é culpar a pessoa por fazer isso, é tentar entender e oferecer a ela possibilidades. Ela tem outras possibilidades, ela não precisa só estar ali, né? Ah, porque eu acredito que ele vai mudar. Ele tem que mudar por ele. Ele vai Uhum. mudar. É ele, né? A Naira uma vez falou uma frase que eu adorei: ninguém é o hospital de ninguém. É isso, né? Uhum. Ninguém é o hospital de ninguém. A gente não está dizendo que a pessoa que abusa, ela é incapaz de mudar. A gente não tem esse poder de determinar isso. Mas se a pessoa reconhece que ela é uma pessoa abusadora, se a pessoa reconhece que precisa de ajuda e se essa pessoa busca ajuda de verdade, que é algo que a Mariana sempre fala, fazer terapia não é estar em terapia, né? Se essa pessoa efetivamente está se apropriando desse espaço da terapia para ser alguém melhor, aí a gente pode falar assim, a pessoa está tentando. Mas eu não tenho como saber. Eu não tenho como Não, saber o que o meu companheiro, o que o meu parceiro, o que minha parceira está fazendo na terapia. Eu não não. sei se a pessoa está indo lá só para dizer que vai porque eu falei que ela precisava mudar. E aí sim eu preciso estar atenta aos meus, às minhas percepções, né? Eu vou perceber os sinais. Eu sei, Uhum. no fundo, eu sei que aquilo que aquela pessoa falou me machucou, me feriu, me magoou, me fez desacreditar de mim mesma. Então, se eu sei isso, eu preciso dar valor ao que eu estou sentindo. Eu não posso ser movida pelo momento que vai vir depois, pela, pela reconciliação, porque a reconciliação é muito boa e a gente tem esse defeito de romantizar a reconciliação, porque brigar é muito bom, porque a reconciliação é maravilhosa, porque o sexo da reconciliação é incrível, porque após briga a gente sai, a gente viaja, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Gente, daqui a pouco não vai Faz ter uma mais o que recompensa. fazer. Não, olha É só, quase. então eu tenho um preço. Você pode me bater, você pode me humilhar, mas o meu preço é você me levar para tal lugar, assim, assim, para jantar. Não é isso, eu não tenho esse preço. O meu valor vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que viagem, do que passeio, do que tantas coisas que a gente acaba querendo dizer que valem pra gente, né?
E aí aquela hora que a terapeuta arranca os cabelos, porque você não tem um preço, né? E como a Naira falou, a gente precisa acreditar no que a gente está vendo, no que a gente está sentindo, porque aí a pessoa começa a desconfiar dela mesma, né? Nossa, eu não sei se o que eu estou vivendo é realmente um abuso, porque Uhum. ele é tão bonzinho comigo, porque ele trata a minha família super Sim. bem, mas ele não se relaciona com a É o sua família. amorzinho. É o amorzinho, é o genro que papai pediu a Deus. Mas ele não se Uhum. relaciona com a sua família, né? Ele ou ela realmente querem que todos acreditem que é muito legal, né? Que ele ou ela é uma pessoa muito bacana para conviver com o filho do outro a vida inteira. E aí vem as recompensas, as viagens, os jantares, né? Os presentes, né? Lembrei de você, a gente precisa ter uma balança. A gente precisa Sim. saber que o seu valor não está nisso, né? E cada um paga o preço que consegue. Será que você Uhum. consegue pagar esse preço para estar nesse relacionamento, né? E assim, são as perseguições, né? Como a gente falou, desconfiar que o outro está sempre aprontando, que o outro está sempre, né, fazendo alguma coisa errada. E talvez você não esteja fazendo nada, né? O anjo quebra a asa. Ninguém consegue ser anjo 24 horas. Uhum. Não Perfeito. existe, né? Eu sempre falo, nós somos pessoas cheias de defeitos e com qualidades. Somos pessoas Sim. imperfeitas tentando viver uma vida perfeita, né? Mas eu tenho Uhum. erro. Todos nós temos erros. Então eu preciso entender Uhum. que o outro, ele também erra e parar de colocar o Sim. outro como o pobre coitado da relação, né? Porque aí, se ele é o pobre coitado, eu sou a vilã? Uhum. E aí, É de simples alguém que assim. está sofrendo, eu me torno alguém que faz sofrer. E aí, mais uma vez, eu me coloco nesse lugar que essa outra pessoa tenta me colocar. De louca, de doida, de vilã, de errada. Esse tema, Exatamente. pessoal, ele é um tema muito extenso. E é algo que a gente até tem o desejo de fazer uma roda de mulheres, de pessoas que passaram por isso, no nosso espaço. Né? O nosso espaço, ele está já pronto, e aí, em breve, né, quando tudo isso passar, a gente vai estar de portas abertas, assim a gente espera, e a gente tem o desejo de poder falar sobre isso Hum, para poder alcançar pessoas, né, Mariana? Naira, eu vi que a gente está quase acabando aqui o tempo, mas É, deixa eu só lançar uma pergunta. sim, É, O que você ensina para os seus filhos? O que a gente ótimo. está ensinando para o outro? Né? O Para que as a gente nossas ensina filhas, para os nossos filhos e para nossas filhas? A pessoa acaba falando filho porque é mãe de menino. eu também. É, o que a gente está ensinando para o outro? Porque aí não é só como tratar o outro, é como ser tratada também. O que eu aceito. Que é muito essa frase que você falou ali no meio, né, Mariana? De que é difícil a gente saber que a gente tá num relacionamento ruim, porque ninguém ensinou pra gente o que é um relacionamento saudável. Então, que eu, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto alguém consciente de o que é um relacionamento abusivo, que eu consiga ensinar às minhas crianças o que é aceitável e o que é inaceitável. É, É. E eu preciso entender que o relacionamento abusivo, ele é de homem para mulher, de homem para homem, de mulher para mulher e de mulher para homem. Ele sim. tem todas as formas, ele é bem democrático, né? É. Eu eu preciso entender o que eu estou aceitando do outro, né? Uhum, Como eu quero que o outro me trate? Ninguém vai ser bom o tempo todo. uhum, Nossa, mas no início do relacionamento ele era bom o tempo todo comigo. Gente, ele era um personagem. sim. E que se Lamento informar. desfez. E que se desfez. A novela acabou. Pois é. E aí, final feliz só em novela. Mas, pessoal, Exatamente. é, é isso. A gente quer poder falar mais sobre isso. Eu agradeço muito a confiança de todos vocês, de compartilharem, deixarem aqui alguns comentários. A gente leu
e a gente recebeu muita coisa legal também, muita coisa difícil, mas é um tema que a gente quer propor mais vezes, é um tema que a gente quer poder propor pessoalmente também, porque a gente sabe das É, dores que cada um carrega para falar sobre isso. E aí, no nosso espaço, a gente quer falar, poder falar disso. Nosso espaço aí, vocês conhecem, né? Nosso e Instagram, que é o Espaço Cuidadosamente, que já está aí bombando, a gente está compartilhando algumas coisas, o nosso canal no YouTube, a gente está deixando essas lives salvas, a gente tem produzido conteúdo para falar sobre isso, a gente tem recebido as dúvidas de vocês, a gente tem recebido sugestões e tem falado sobre o que vocês têm pedido para a gente. Naira, vou ler só um comentário aqui rapidinho, acho que dá tempo. Dá. Eu, como mãe, acabei de perceber que sou abusiva com os meus filhos. Exatamente. Também existe esse tipo de relacionamento que nós não colocamos aqui, mas somos abusivos como pais, muitas vezes como filhos, né? Como Então, amigos. como amigos, eu preciso policiar esses relacionamentos. Eu preciso, como eu falei no início, eu acho que a base de tudo é o respeito. E eu preciso entender que o outro é um ser, né? Uhum. Eu acho que não dá tempo, mas assim, gente, a gente quer trabalhar isso com grupo, como a Naira falou. Se vocês têm Uhum. interesse, manda mensagem pra gente. Essa pandemia, esse momento passando, a gente vai sim trabalhar com esse grupo, né? Que a Uhum. princípio era um grupo já é, pensado, estruturado, né, Naira? Uhum. E não dá para a gente falar desse assunto em uma hora e tudo bem. Não, tem muita coisa. Se vocês quiserem que a gente volte Uhum. a falar desse assunto, sem problema nenhum, só manda mensagem para a gente, que a gente volta. Ninguém fica com ninguém obrigado. Uhum. Ninguém fica na vida de ninguém amarrado. Quem tá com você, tá porque quer. Não é por falta de possibilidades e nem por falta de ter o que fazer. Não. Ah, ele está comigo por falta de opção. Não, não é. Ele está com você porque ele quer. Uhum. Se ele não quiser, ele vai embora. Se ela não quiser, ela vai embora, né? Eu sempre uso em consultório uma frase, uma metáfora que eu gosto muito. Todo mundo aqui já foi à praia. Vocês já tentaram segurar a areia da praia na mão? Tem uma medida, né, gente? Se você abre, o vento leva. Se você aperta, ela escapa entre os dedos. Eu preciso de Uhum. uma medida certinha para segurar a areia, porque senão eu não consigo. Um relacionamento também é assim. Então, não amarre o outro, não aperte o outro, porque não vai dar certo. Permita que o outro seja simplesmente ele, ela, Uhum. e respeite isso. Entenda que se está ali, tá porque quer. E se respeite, né? Se respeite em primeiro lugar. Entra muito no amor próprio, que a gente também já teve a oportunidade de falar. Pessoal, muito Exatamente. obrigada por nos acompanhar, né? Por estar com a gente aí nessas lives de sábado. A gente tem aprendido muito com vocês, por causa de vocês também. E compartilhem, compartilha com os amigos que você sabe que passam por isso, compartilha com os amigos que você acha que não passa por isso, mas que precisa saber sobre isso. É, Siga as nossas redes sociais, né? O Espaço Cuidadosamente. O Espaço Cuidadosamente está no YouTube, então temos conteúdo lá no YouTube também. E essa live também vai ficar salva hoje e ao longo da semana também vai para o YouTube. E é isso. A gente precisa até do feedback de vocês para que a gente possa continuar. E Mari, mais uma exatamente. vez, muito obrigada pela parceria de sempre, né? Você é minha parceira do coração que topa essas doideiras, né? Só a gente para fazer essas doideiras de fazer live no meio da pandemia, né? E vocês para nos Exatamente. acompanharem. Então, gente, a parceria é total. Não é só eu e a Mari, mas todos vocês que têm nos acompanhado. Muito, muito, muito obrigada. Gente, o Espaço Cuidadosamente fica aqui na Estrada Caetano Monteiro, 818, sala 215, tá? Aqui no Badu, em Penotiba. É de fácil acesso, tá ficando muito legal, muito bonito, né? Tudo feito com muito cuidado para vocês. Naira, muito obrigada de novo. Gente, obrigada, né? Mais uma noite.
Vou pedir para vocês, se tiverem, coraçãozinho, Aí, se hora do tiverem, print, hora do print. se tiverem uma sugestão de tema, pergunta, manda pra gente, tá? É muito válido isso, porque aí vocês são os nossos termômetros, né? Isso. Espero que vocês tenham gostado. Sábado que vem a gente volta com um Com certeza, a conteúdo bem gente legal para volta. vocês. Sim, e deixem as sugestões. Beijo, Isso aí. até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.